Fala, meus amigos, notícia urgente e de agora a pouco que interessa e muito ao Vasco da Gama, ao futebol do Rio de Janeiro. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, proibiu partidas de futebol na cidade do Rio de Janeiro. Ou seja, teremos mudanças importantes, isso vai impactar bastante no andamento do Campeonato Carioca. O que vai acontecer com o Campeonato Carioca? Vai ser paralisado? Vai mandar jogos em Bacaxá, Volta Redonda, Resende? Enfim, vamos tentar aqui conversar sobre isso, entender o que está acontecendo. Mas a partir de sexta-feira não poderão ter jogos do Campeonato Carioca na cidade do Rio de Janeiro e na cidade de Niterói. Vamos conversar sobre isso depois da vinheta. Antes da vinheta, deixa aquele like rapidinho também aí para ajudar o vídeo, beleza? Rodou a vinheta. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo aqui no canal com notícia muito importante, né? Notícia que envolve aí o nosso dia a dia, principalmente para quem é da cidade do Rio de Janeiro. O vídeo é importante também para muitos vascaínos que não são aqui da cidade do Rio de Janeiro, que moram em outro estado, principalmente. Eu sei que muita gente que me acompanha aqui mora em outro estado, não é da cidade do Rio de Janeiro, então talvez não saiba como estão os andamentos das coisas aqui na capital carioca, né? Hoje tivemos aí um decreto do prefeito do Rio de Janeiro que coloca uma série de restrições no comércio, na circulação de pessoas, enfim, medidas de prevenção aí contra o coronavírus, né, de combate aí nessa pandemia. E entre todas essas medidas, o futebol também será afetado. O prefeito do Rio de Janeiro afirmou que os jogos do Campeonato Carioca não poderão acontecer nos estádios localizados na cidade do Rio de Janeiro. Essa coletiva de imprensa que aconteceu agora há pouco também contou com a participação do prefeito de Niterói. Em Niterói também as mesmas medidas, não poderão ter jogos em Niterói. Isso já não acontecia, né? O estádio de Caio Martins vem sendo praticamente inutilizado pelas grandes equipes do Rio de Janeiro. Então a notícia de momento é essa: na cidade do Rio de Janeiro não podemos ter partidas do Campeonato Carioca. E aí, como vai ficar o Cariocão de 2021? Bom, um ponto importante aqui é que essas medidas começam a valer a partir da sexta-feira. Então, o jogo do Vasco contra o Macaé na quarta-feira em São Januário está mantido, né? A partida vai acontecer em São Januário porque o decreto é só a partir da sexta-feira. Assim, o Campeonato Carioca, a partir de sexta-feira, para não ser paralisado, ele terá que ser, no mínimo, remanejado, né? Porque os estádios do Maracanã, Newton Santos, São Januário, Moça Bonita, Luso Brasileiro, o estádio do Madureira, enfim, a maioria dos estádios que são utilizados no Campeonato Carioca não poderão ser utilizados aí nesse espaço de tempo. A medida vai valer até o dia 4 de abril. Hoje é dia 22 de março. Então, será ali por 10 dias, né, a paralisação, porque começa a contar a partir de sexta-feira. Para o Campeonato Carioca não ser interrompido, a Ferj vai ter que estudar umas possibilidades, né, de mandar jogos no Estádio da Cidadania, em Volta Redonda. Inclusive, a CBF está marcando uma dezena de jogos para o estádio de Volta Redonda, né? Vai ter jogo da Copa do Brasil lá em Volta Redonda do Corinthians, vai ter jogo de uma equipe de Rondônia com uma outra equipe de Goiás lá em Volta Redonda. A CBF está mandando ali praticamente todos os jogos para Volta Redonda. Então, para o Campeonato Carioca não ser paralisado nesse período de tempo, teremos que ter aí mudanças. A Ferj deve em breve aí emitir um comunicado, né? Já deve estar estudando o que fazer, mas para não ser paralisado vai ter que estudar outros estádios para essas partidas serem realizadas. De cabeça aqui a gente pensa no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, em Campos também tem estádio de futebol, em Nova Iguaçu tem o estádio do Nova Iguaçu, tem o estádio de Edson Passos em Mesquita, enfim, estádios mais acanhados, tem em Nova Iguaçu também. São estádios acanhados, mas como os jogos estão sendo sem público, talvez seja uma alternativa para o campeonato não ser paralisado. Mas na cidade do Rio de Janeiro, a partir de sexta-feira, não poderão ser realizadas partidas de futebol. Inclusive, vou colocar aqui o trecho onde o próprio prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, afirma categoricamente
que não poderão ser realizadas partidas na cidade. É só uma dúvida do decreto. Ele fala de clubes esportivos, mas e o Campeonato Carioca, por exemplo, na cidade do Rio, que tem estádios, vai poder ter jogo? Na cidade do Rio não pode, no Caio Martins também não. Não, beleza, obrigado. Tá aí então, você conferiu o que disse o prefeito do Rio, Eduardo Paes, e vamos conversar sobre isso aqui, né? Vamos tentar entender o que a FERJ vai fazer. Conhecendo a Federação do Estado do Rio de Janeiro, a forma como ela funciona, eu acredito que eles serão contra a paralisação, que vão tentar achar um jeito do campeonato continuar, né? De remanejar os jogos ali para cidades aqui da região metropolitana, da coisa continuar em outros estádios fora da cidade do Rio de Janeiro. Vamos aguardar também o posicionamento do Vasco, né? Quando o Vasco se posicionar, a gente atualiza aqui. Provavelmente no vídeo de amanhã de manhã a gente vai ter mais atualizações na posição do Vasco, a posição da FERJ, a posição de outros clubes, para saber o que cada um deles pensa sobre essa sequência do campeonato. Para o Vasco, acredito que nesse momento, assim, pensando só em futebol, tá? Sem pensar aqui em questão de paralisação de nada, pensando só em futebol, bola em campo, bola rolando. Para o Vasco, uma paralisação de 10 dias, acredito que seria até de bom grado, né? Porque o Vasco vem aí apresentando um futebol muito ruim, né? Um futebol que está deixando muito a desejar e teria ali mais 10 dias para poder, enfim, treinar, para poder tentar buscar reforços no mercado. Tudo bem, ia dar uma embolada depois no calendário de novo, mas teria 10 dias a mais para tentar aí trabalhar, né? Esse início aí de trabalho do Marcelo Cabo. Pensando só em futebol, a paralisação seria, acredito que seria boa para o Vasco, mas financeiramente, enfim, em termos de competição, aí realmente é uma área que eu não tenho conhecimento para dizer. Mas a informação de momento é essa: o prefeito Eduardo Paes proibiu partidas no Rio de Janeiro a partir de sexta-feira. Então, em breve teremos aí novidades sobre o Campeonato Carioca. Ou será paralisado, ou então será remanejado para outras cidades. Eu vou ficando por aqui, videozinho plantão, né, só para atualizar essa notícia aí, principalmente para quem não é morador do Rio de Janeiro, porque eu sei que a galera que mora no Rio já estava ligada aí, né, no que está acontecendo, porque isso também afeta em outros setores, né, afeta no seu dia a dia, no seu trabalho. A pessoa não sabe se vai poder trabalhar, se vai poder, seguir a sua vida ali normal, entre aspas, né, porque normal não tá, mas esse decreto hoje aí que o prefeito do Rio de Janeiro e o prefeito de Niterói comunicaram, né, vai afetar também o futebol. Tamo junto, meus amigos, um grande abraço, saudações vascaínas, até a próxima, fui! E você, já tem o aplicativo OneFootball? Lá no OneFootball você assiste completamente de graça o campeonato francês e o campeonato alemão. Transmissão com imagens, hein? E é completamente gratuito na tela do seu celular. Não é aquela história de tempo real, não. É a partida mesmo à vera, ali com narração, tudo direitinho. Além, é claro, das informações sobre o seu clube do coração e sobre o futebol em geral. Tudo você encontra no OneFootball. Então, baixe agora, o link está na descrição do vídeo.